Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar uma obra também muito importante para a área das ciências humanas e ciências sociais. A obra é A Arte de Amar, do Erich Fromm. Inclusive está aqui na minha tela de fundo a imagem do autor e também eu mostro a edição de 1971, A Arte de Amar, do livro. Eu vou apresentar, meu objetivo aqui é apresentar algumas ideias desse autor e dessa obra. Sempre uma proposta de que cada um de vocês procure buscar informações sobre esse livro. Os livros que eu apresento aqui, na verdade é uma leitura que eu faço, mas é uma leitura particular minha. É importante que cada um busque a informação, a leitura, o aprofundamento dessa obra, exatamente para que cada um possa tirar as suas conclusões. Então eu vou apresentar, meu objetivo aqui é apresentar uma síntese das principais ideias que eu achei importante, julguei importante nessa obra. Mas claro que cada um pode trabalhar naquilo que acha mais importante do autor. Essa obra então está dividida em 4 capítulos. O primeiro capítulo, o Erich Fromm, ele discute o que é o amor. É o amor uma arte? O segundo capítulo ele discute a teoria do amor, da qual ele subdivide esse capítulo 2 em 3 subtítulos. O primeiro ele discute o amor como resposta ao problema da existência humana. A subseção 2 ele discute o amor entre pais e filhos. E a terceira subseção do segundo capítulo ele discute dos objetos do amor. O terceiro capítulo, ele discute especificamente o amor e sua designação na sociedade ocidental contemporânea. E por fim, ele discute a prática do amor. Em síntese, o que o amor requer. Então eu passo a apresentar agora algumas palavras do autor, Erich Fromm, e depois eu vou discutindo alguns tópicos que eu achei importante no decorrer do livro, que eu vou apresentar para vocês. Mas como eu disse no início, cada uma deve se sentir impelido a buscar, a fazer a leitura para que cada um tire as suas conclusões. Bom, o Erich Fromm, ele nasceu no início do século passado, mais especificamente em Frankfurt, em 1900, e ele faleceu em 1980. O Erich Fromm foi muito influenciado pelas ideias de Freud e de Marx. Ele pode ser assim considerado um dos principais expoentes do movimento psicanalista do século XX. Dono também de uma carreira bastante controversa e polêmica, ele buscou sempre estudar principalmente as influências da sociedade e da cultura no indivíduo. Entre os seus livros mais importantes, um deles é esse que nós vamos discutir hoje, que é A Arte de Amar. E o outro também que eu julgo importante é O Medo e a Liberdade. Então, nesse intuito, nosso objetivo aqui é apresentar então a obra, uma síntese da obra do que A Arte de Amar, do Erich Fromm. Eu começo então apresentando algumas ideias do Erich Fromm no capítulo 1, que ele intitula É o amor uma arte? E ele se pergunta logo de início, mas o que é o amor? O amor pode ser uma arte? O amor pode ser, podemos aprender a amar? O amor seria inato? É uma arte assim como devemos aprender a arte musical, artística, de uma escultura? Também podemos aprender o que é o amor? É uma questão que ele se faz logo no início. Outra questão, o amor está associado a uma sensação agradável apenas? O certo que o autor comenta que muito se tem falado da dinâmica do amor hoje. Se discute o amor em diferentes situações. Se ouve a palavra amor,
seguidamente na telenovela, nas músicas, nos romances, nas propagandas, o amor nunca foi tão discutido hoje nos nossos dias. Porém, nós vamos perceber que o sentido que o autor está dando aqui para o amor, ele se diferencia um pouco da nossa dimensão, daquilo que nós entendemos sobre o amor, mais no sentido comum das pessoas que falam o amor numa dimensão mais ligada a uma questão mais erótica, ou uma questão mais de conquista. Na verdade, não é essa a proposta do autor. Então, muito se tem discutido, muito se fala sobre o amor, mas, na verdade, é uma outra proposta que Erich Fromm vai se propor a apresentar aqui. E aí ele se coloca: aprendemos a amar ou já nascemos com esse sentimento do amor? E ele coloca já de início, no primeiro capítulo, que ele fala que o amor não está ligado a uma excitação. O amor não é o amor romântico, como nós comumente aprendemos e discutimos até nos nossos círculos de amizade. O amor não está ligado à questão do apaixonamento. O que é o apaixonamento? É aquela sensação interessante que nós temos quando visualizamos alguém, gostamos de alguém, sentimos aquela pessoa atraente, algo que nos aproxima, mas isso não propriamente não é aquilo que o autor se propõe a debater. A paixão, o apaixonamento, ele sempre está ligado à questão do sofrimento, que não é outra dinâmica do amor, seria a compaixão. Paixão é você sofrer. Compaixão seria uma questão mais de você sofrer pelo outro ou com o outro. A compaixão seria uma outra forma de amor. Então, o amor pode ser sim uma obra de arte. Assim como viver é uma arte, assim como viver em sociedade é uma arte, nós também podemos aprender a amar. Então é preciso, essa frase muitas vezes nós já ouvimos, é preciso saber viver, é preciso saber amar. Então nós também devemos aprender a viver, nós também devemos aprender a amar. No certo sentido, nós não fomos, assim como nós aprendemos a andar, aprendemos a usar a linguagem, o sentimento que nós temos que brota dentro de nós também é um aprendizado. Como se aprende a qualquer outra arte, diz Erich Fromm. Então o amor requer também de um aprendizado. Assim como aprendemos música, aprendemos a arte da escultura, da pintura, o amor também não deixa de ser uma arte que deve ser aprendido. Muito bem, essa dinâmica do capítulo 1 que ele fala, em síntese, e aí o capítulo 2 ele vai falar sobre a teoria do amor, na qual ele subdivide em 3 subtítulos. Eu vou expor as principais ideias na minha compreensão da primeira subdivisão, que ele intitula O Amor, a resposta ao problema da existência humana. Bom, ele começa argumentando e tentando entender o problema existencial da nossa natureza humana. E ele argumenta algo que certamente para nós das ciências humanas e sociais a gente já leu, estudou, que o homem sim é dotado de uma racionalidade. Só o homem tem essa capacidade de razão. A razão propicia ao homem uma vida consciente, uma vida consciente de si mesma, uma vida consciente da sua própria existência. O homem é o único que tem consciência dos seus atos. O homem é o único que tem consciência da sua finitude. Por exemplo, os animais, eles não têm essa característica de pensar, de refletir, de transcender, de pensar sobre a vida, de pensar sobre a morte, de se analisar. Já dizia o velho pensador Sócrates
que uma vida sem ser examinada, ela não merece ser vivida. Então, o homem tem essa capacidade de pensar, de refletir sobre a sua própria existência. Por exemplo, o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, hoje à noite, ele vai dormir tranquilamente no tapete da sala ou na área de serviço, porque ele não tem a consciência da finitude, a consciência da morte. Nós, diferentemente dos restos dos animais, das criaturas que habitam o planeta, nós sim temos consciência da nossa finitude e temos consciência da nossa morte, um dia mais próximo da nossa morte. Então nós temos consciência da vida, transcendemos, temos consciência da morte, temos consciência também da solidão e temos essa necessidade básica de conviver com os outros. Já é atribuído ao filósofo grego Aristóteles essa característica do zoon politikon, que o homem é um animal social por natureza. Nós temos a necessidade de conviver com os outros seres humanos, com os outros que habitam a vida, o planeta. Então, a solidão, para nós, seria a maior frustração, viver de uma forma completamente isolada. Nós, num certo sentido, não toleramos a solidão. É certo que muitas vezes nós precisamos, alguns momentos de reflexão, de separação com os outros seres, exatamente da possibilidade de a gente refletir sobre a nossa existência, mas também nós temos e precisamos essa necessidade de comungar, de conviver com a família, de conviver com os amigos, com o ambiente, com as pessoas que fazem parte do ambiente de trabalho. Então, essa dimensão é importante que já de início o Erich Fromm discute. O segundo ponto ainda desse subtítulo, ele discute que o homem deve ser considerado nunca como fim, mas sempre como meio. Então ele utiliza o filósofo Kant, que ele fala exatamente isso. Nenhum homem deve servir de meio para os fins de outro homem. Isso significa um sentimento até ético, de respeito àquilo que o outro é. É um respeito à alteridade do outro. É ver o outro de acordo com aquilo que ele realmente é, sem a gente fazer uma crítica, um preconceito com a sua opção sexual, com a sua opção religiosa, com a sua cor, com a sua raça, com a sua ideologia política, assim por diante. É o respeito, é tratar o ser humano sempre como fim e nunca como um meio. Dentro desse sentido, o terceiro argumento que ele discute, ele fala do amor. O amor como simbiose. Simbiose significa viver juntos. Isso se dá nas pessoas que têm um amadurecimento de sua personalidade. Então, no sentido mais maduro do entendimento de amor, nós entendemos o amor como simbiose. E aí ele fala, no amor ocorre o paradoxo de que dois seres sejam um e contudo permaneçam dois. Então a forma do amor maduro significa que dois seres com suas individualidades possam ser um, contudo permaneçam dois. Essa é uma característica muito forte no amor maduro, da simbiose, aquilo que une. E o Fromm é interessante que ele busca no filósofo, também no Spinoza, a diferenciação que o Spinoza faz dos afetos ativos dos afetos passivos. Nos afetos ativos significa naquela dimensão das ações do homem. O homem é livre, ele é senhor dos seus afetos. Então o amor, nesse sentido, é uma ação. O amor, nesse sentido, está preocupado mais em dar do que propriamente em receber. O amor da ação, dos afetos ativos
significa que você está disponível, preocupado em dar e não preocupado em receber. Diz o Erich Fromm, dar é mais alegre do que propriamente receber. Essa frase é atribuída também ao Spinoza. Então, quem dá, né, quem se oferece, quem está a serviço do outro, sente inexoravelmente uma alegria dentro do seu próprio íntimo. Não é rico quem muito tem, mas o que muito dá. Em certo sentido, essa compreensão do Fromm, ele se contrapõe a essa dinâmica hoje, que quem é rico, nós julgamos aquela pessoa que tem muitos bens, a casas, objetos de consumo, o carro, mas no entendimento desse amor maduro, quem é mais rico é aquela pessoa que está mais disponível, está a serviço do outro, aquele que mais oferece propriamente daqueles que recebem. No amor você dá sem pensar em receber. Nós sempre temos um cálculo racional nas nossas manifestações, dos nossos relacionamentos, muitas vezes, nas nossas intimidades, na nossa vida, até de homem e de mulher, ou de uma vida de um casal, ou uma vida de amizade. Nossas relações são muitas vezes permeadas pela prática da racionalidade meio que instrumental, uma racionalidade comercial. Eu fiz isso para você, eu espero que você me retribua com um gesto. Eu fiz um carinho, eu também espero que eu receba também um carinho de vocês. Eu faço um gesto afetivo, eu de uma certa forma também espero um gesto afetivo de você. O Erich Fromm está dizendo que o amor é gratuito. O amor não é uma prática comercial de dar e receber. Você dá, você oferece, sem pensar na retribuição. Então, isso seria o amor ativo para Erich Fromm. Ele diferencia do amor passivo. O amor passivo, ou os afetos passivos, estariam mais ligados a interesses, aquelas pessoas que realmente fazem algum gesto de amor, mas esperam a retribuição. Então, o amor passivo é sempre impelido por uma motivação. O amor exige de uma pessoa madura algumas manifestações. O que o amor exige? Esse amor sempre entendido na lógica de Erich Fromm. O amor, ele exige o cuidado. O que seria o cuidado? O cuidado seria essa preocupação ativa com a vida, com o crescimento daquela pessoa que nós amamos. Muitas vezes o amor que exige o cuidado, e o cuidado muitas vezes exige um esforço redobrado de você preservar aquela pessoa. Muitas vezes fazendo com que aquela pessoa possa crescer a partir das suas próprias pernas. Isso é cuidado, principalmente o amor de mãe em relação a um filho. É esse amor que cuida, esse amor que se preocupa com aquela pessoa com quem você ama. Então a primeira forma de uma exigência que o amor nos cobra é o cuidado. O segundo seria uma responsabilidade. A segunda forma do amor maduro que Erich Fromm discute é o amor que exige responsabilidade. Responsabilidade é você ser responsável, é responder por alguém. Muitas vezes nós somos responsáveis por uma criança no colégio. Então quem é o responsável? Quem vai responder pela criança? É o pai, é a mãe, é o tio, é alguém da família? Então o amor exige responsabilidade, que seria uma preocupação com o outro também, mas mais ligado a uma aceitação daquilo que ele faz, ou de uma preocupação, de uma responsabilidade. E aqui eu estou lembrando de uma frase que Deus faz a Caim na medida que ele percebe que o seu irmão Abel está ausente. Ele pergunta: onde está o teu irmão? E a resposta de Caim é bem singular.
por acaso eu serei o dono, por acaso eu serei o vigia, por acaso eu serei o guarda do meu irmão? Quer dizer, essa pessoa que não tem responsabilidade com o outro, não tenho nada a ver, não sou responsável pelo outro. Isso seria uma falta, uma ausência dessa responsabilidade. A terceira forma do amor maduro, que o amor exige, seria, primeiro, cuidado, o segundo, responsabilidade, e o terceiro, o respeito. Respeito, Erich Fromm trabalha a partir da etimologia. Respeito significa respicere, significa olhar para. O respeito é olhar para. Não é, no certo sentido, respeitar alguém, não é ter medo, não é ter temor da relação com o outro. Por exemplo, se o marido teme a esposa, não é uma forma de amor. Se a mulher tem medo do marido, ou vice-versa, o professor tem medo dos alunos, os alunos têm medo do professor, não é uma forma de amor. O amor exige respeito, não é olhar o outro com temor, mas sim ver no outro uma capacidade de acordo como ela é, ou ver a capacidade do aluno, ver a capacidade do meu companheiro, da minha companheira, daquilo que ela pode desenvolver. Em certo sentido, é ver a potencialidade e ajudar com que o meu aluno, com que o meu amigo, com o meu companheiro, seja aquilo que ele possa ser, dar possibilidade. Então, não significa uma exploração do outro, significa que a outra pessoa possa crescer com as suas próprias pernas, se desenvolver a partir dos seus anseios, da sua vocação. Isso é importante nas nossas relações pessoais e até pedagógicas, né? Importante que o aluno cresça, que o aluno se torne o potencial que ele realmente mereça. E a última forma do que o amor exige, claro que aqui então é o cuidado, a responsabilidade, o respeito e o conhecimento. Isso são formas de um amor que exige de uma pessoa madura. É importante um detalhe aqui que o Fromm, ele escreveu essa obra nos anos 50, e o contexto, por exemplo, da homossexualidade, aqui ele, claro que não vive nos nossos dias, ele tem o Fromm é um pouco fora de contexto nesse aspecto que ele trabalha a homossexualidade num aspecto de desvio, mas nós vamos isentar esse comentador, esse psicanalista desse aspecto, exatamente ele vivendo um momento também diferente no aspecto cultural dele, do nosso, na verdade. Bom, o segundo subtítulo da parte mais que fala sobre a teoria do amor, ele vai discutir a teoria do amor como entre os pais e os filhos. Ele começa discutindo o amor materno. O que seria o amor materno? O amor materno é o amor incondicional. É o amor que cuida, né, que age, que tem uma responsabilidade, mas não exige nada em troca. Isso seria o amor materno, é uma relação de um amor incondicional da mãe em relação ao filho, da mãe em relação ao filho. Já o amor do pai, o amor paterno, não seria um amor incondicional. Ele seria um amor condicional. Significa que o pai sempre representa esse mundo do pensamento. O pai representa, na visão do Erich Fromm, a autoridade. E a autoridade que mostra o caminho, a autoridade que orienta o filho. Num certo sentido, a figura do pai seria uma figura da lei, uma figura da disciplina, uma figura da ordem propriamente dita. É ele que impulsiona, que determina, que aponta os caminhos, viagens, aventura, tudo é uma participação mais da figura paterna. E o pai ensina o filho
mostra a estrada do mundo. O pai também é aquele que é o responsável de fazer o recorte, né? De fazer a disciplina. Onde a mãe ama incondicionalmente, a figura do pai seria aquela figura mais do recorte. Seria esse amor condicional, ele está ligado na seguinte frase: amo-te porque preenches minhas expectativas, porque cumpres o teu dever, porque és como eu. Essa visão que o pai cobra do filho, o pai cobra da filha, exatamente essa dimensão, porque o filho preenche a expectativa e cumpre o dever dele. Por isso que o pai sempre exige do filho a obediência. O pior pecado na visão do Fromm em relação ao filho ao pai é o pecado da desobediência. Isso frustra, desconstrói a autoridade do pai. O pai então cuida muito nessa dimensão. O amor entre os pai e filhos. É importante essa subdivisão. A terceira subdivisão do capítulo 2, ele discute dos objetos do amor. E ele volta à dimensão do trabalhar quais as formas de amor. Nós temos o amor fraterno, nós temos o amor materno, o amor erótico e outras formas de amor também. O amor próprio e o amor a Deus. Então são 5 formas de amor que eu tenho no meu resumo aqui. O amor dos objetos, o amor fraterno seria, na visão do Erich Fromm, o amor fraterno seria a mais fundamental espécie de amor. O que seria o amor fraterno? Seria o amor entre os iguais. Na verdade, seria o amor ágape, que seria o amor que vem do amor caridade, do amor cristão. Mais especificamente, seria o amor ligado à dimensão do que ama-te o teu próximo como a ti mesmo. Seria a mais sublime forma de amar, o amor fraterno. A segunda forma de amor, que nós já discutimos, e o Fromm volta a debater, seria o amor materno, que seria o amor incondicional. A terceira forma do amor, dos objetos do amor, ele fala sobre o amor erótico. Na verdade, o amor erótico seria o amor de anseio, sempre de uma fusão muito completa em relação aos dos seres humanos. De chegar com que a importância do outro para preencher esse vazio. Na verdade, está ligado àqueles afetos passivos discutidos antes, como já citei nas questões do Spinoza. Ele volta a citar o Spinoza aqui. Então, o amor passivo, ele vem das paixões, é esse desejo da falta, da ausência do outro. Inclusive, o Fromm, ele discute aqui e dá o exemplo do mito do andrógeno contado pelo Platão na obra O Banquete.